Beijos, querida. É quase. Eu chamo ela de filhotona. Tá. Vou botar aqui. Vou mandar aqui pro pessoal que a gente tá indo para outro vídeo, tá? Coisa séria. Internet é complicado, né? Muito bem, vamos de novo. Reiniciou ali então? Iniciei. Tá. Deixa eu ver aqui se eu... Vamos abrir de novo aqui. Agora foi. Beleza. Estamos ao vivo de novo. Muito bem, tá? Desculpe aí, pessoal, né? Probleminha de internet aqui. Tivemos que recomeçar de novo aqui o vídeo, tá? Mas pedi pra galera entrar novamente aqui, tá? Temos um novo vídeo aqui. O pessoal, vou dar uma esperadinha aí pra galera aqui chegar aqui, tá? Dá uma esperadinha aí pra galera. Tá bom aqui, ó. A Paola tá aí, seu curte, tá? Tá aí a Paola olhando aqui. O Everton também tá dizendo, dale, pastor, seu curte. Grande Everton, né? O Everton é uma figura, né? O Everton também teve junto com o seu curte aqui. Até não sei se o Everton não tava naquele dia ali, hein? Junto da gente. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá, seu curte tá contando pra gente, tá? Como é que foi aquele momento, aquele dia. E eu lembro muito bem daquele dia quando a Ellie falou. Quando a Ellie gritou, na realidade ela gritou, né? E eu me lembro da cara da Marilise, filha do seu curte. A Mari se desesperou, começou a chorar, né? Imagina, né? O pai dela, né? E eu me lembro da ordem que foi dada pelo Bispo João. Na hora, nós paramos a reunião e o Bispo João disse assim, ó, nós vamos orar, eu quero toda a igreja orando. E nós começamos a orar. Mas olha, seu culto, foi um clamor. Eu nunca tinha visto aquela igreja orar daquele jeito. Amém. Foi Aleluia, um clamor. Né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Experiência do povo de Deus. É verdade, momento, né? Sim. Foi um momento sui generis, como se costuma dizer, sim. Mas foi um momento especial. Foi o ápice ali de um evento em que Deus se manifestou através da minha vida. Então eu me encontrando nesse lugar extraordinário, seio de Abraão. Vamos falar palavras do Senhor, seios de Abraão. Mas aí, o que vem... A voz, quem é a voz? Tá, mas como é que é lá? É o Senhor Jesus? Tá. É o Espírito Santo? Calma, não chega na voz ainda. Eu quero que o senhor me diga como é que é lá. O que o senhor sentiu lá? O que era? Escuro? Não, é maravilhoso. Nem olhos conseguem descrever, nem mentes conseguem discernir a maravilha que é lá. Lá é o seio de Abraão. Eu achei, seu curte, que o senhor... estava num lugar escuro e lá no fundo, como a gente vê às vezes, hoje eu estava pesquisando na internet para fazer a propaganda aqui e botei lá, então várias vezes a gente vê ali na internet, se pesquisar ali EQM, você vai ver um lugar escuro, uma pessoa e uma luz no fundo do túnel, é como se fosse um túnel, né? Um túnel preto, e lá no fundo do túnel uma luz. Era mais ou menos isso ou totalmente diferente? Não. Eu me encontrei num lugar, a própria luz é o próprio Senhor. Então não tem túnel. Aqui na Terra, sim, aqui tem um túnel para você te salvar. É a tua luta que você tem, mas Deus vai te conduzir até você chegar no lugar onde que é prometido para nós, na vida eterna. Então o senhor crê que o senhor estava no seio de Abraão? Eu sem dúvida eu estava sim. Para quem não é muito chegado na Bíblia, o seio de Abraão é o que nós chamamos de céu, mas não é o céu ainda, porque o céu, né? O céu ainda só vai, a nova Jerusalém celestial, ela só vai existir biblicamente depois do julgamento, onde acontecerão todos os eventos apocalípticos. Né? E aí vai ser julgado a besta, o anticristo, serão jogados no lago de fogo e enxofre, né? O diabo, eu sempre digo, né? Onde o trono será estabelecido. Exatamente, e eu digo que a pessoa vai me perguntar, mas o diabo está no inferno? Eu disse, não, o inferno não existe ainda. O que existe é um lugar de tormento, exato. Né, chamado Hades, né, que podemos dizer que é um inferno, mas o inferno real vai ser muito pior do que o Hades.
Então quem morre sem Jesus vai para esse lugar de tormento, e quem morre com Jesus, que foi o caso do seu Kurt, vai para o seio de Abraão, que é uma espécie de paraíso, mas ainda não é o céu, não é o paraíso, que vai ser inaugurado só depois, no final dos tempos. Então, só para você entender um pouquinho aqui de escatologia, tá? É para explicar um pouco, né, seu Kurt, porque às vezes o pessoal não entende, né? Então vamos lá. Seu Kurt acha que está no seio de Abraão. Ele, no seu entendimento. E o que ele faz entender que realmente o senhor estava lá? Eu tenho toda certeza, porque a voz e o lugar onde eu me encontrava era um lugar que era a promessa que está escrita na palavra de Deus, que é o seio de Abraão. É um lugar de paz, é um lugar onde que você te enche de alegrias, onde que você floresce. Quando você vê que desbrocha uma flor linda. A sua alegria lá devia ser uma coisa muito grande. Como eu falei, pastor, é indescritível. Não há palavras que eu possa descrever. Aliás... E aquela voz lhe chamava, dizia o seu nome, como é que era? Aquela voz, ela como se diz, ela me amava. Sabe? Sabe o que é ser amado, sabe? Aquelas palavras que é mais do que alimento. Assim são as palavras do Senhor. Mas ele falou para mim: volte, curte. Jesus amado. Não, aqui é muito melhor. Da onde que eu parti, ali é lugar de sofrimento. A terra era um lugar de sofrimento, onde existe o pecado. E o senhor escutava alguma coisa, a igreja orando, alguma coisa assim? Não escutava nada? Nada, porque eu vi meu corpo ali e depois saí. E o meu corpo continuou ali. Eu já estava longe do corpo quando a voz chegou me chamando pelo nome. Agora, eu não sei se esse nome lá era curto, mas eu entendi. Sim, o senhor entendeu que era o senhor. Que era eu. Então ele diz: volta, curte. Digo: não, Senhor. Eu chamava de Senhor. Aquela voz eu chamava de Senhor. Mas era um brilho, como Paulo também descreve um momento. Aliás, Pedro descreve esse momento. E João, quando Jesus brilhava, a cabeça dele mais do que o sol no seu fulgor. Uhum. Lá é no momento da transfiguração. No momento da transfiguração. Então ali eu também era tão impactante, só que eu podia ver a luz. É diferente do que aonde que o Pedro e João não conseguiam, e Tiago não conseguiam ver a luz, porque eles caíram por terra. Mas eu não caí por terra, caiu por terra o meu corpo. E no lugar onde eu me encontrava eu não queria retornar. E se hoje me fosse possível, estaria lá com ele de todo o meu coração, mas eu sei que preciso ainda continuar um pouco aqui na terra para dar o meu testemunho, para você que está ouvindo essa palavra, esse meu testemunho, te impacte e você reflita sobre a tua vida e sobre a tua família, porque se a tua família se perder, você vai chorar lá em cima. E Deus fala que vai enxugar nossas lágrimas. Por quê? Porque aqueles que vão se perder, por isso nós temos que dar o testemunho a todas as pessoas, mesmo aquelas que não são nossos irmãos em Cristo, mesmo aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Você sabe, seu Kurt, que eu estava ali, enquanto o senhor estava lá no Bem Bom, tá? Você estava lá no Bem Bom, agora eu vou falar o outro lado, né? Aqui no natural, como é que estava, né? Gente, era esse um clamor. Você pode falar, isso. Porque esse eu não lembro absolutamente de nada. Mas eu acordei dentro da ambulância depois. Pois é, tá, vamos chegar lá. E aí nós ali, gente, clamando, e o seu Kurt branco e gelado, as pessoas estavam perto, diziam que ele estava gelado, né? A Ellie chorava muito, a Mari foi tirada de perto, né? Levaram ela para uma sala e ela dizia: meu pai vai morrer, eu não quero que meu pai morra. Eu disse: então ora, vamos orar. A igreja está orando. E o bispo João levantou a voz e começou a orar: Deus, né, não permita que o nosso irmão vá embora, né, ajuda, né, Deus, Senhor e tal. A igreja clama, porque ia ficar uma marca, né? Sim. Ia ficar uma marca, porque o Senhor ia ter
falecido no meio de um culto, de liderança, aquilo ia ficar marcado na igreja. Sim, né? Mas a igreja talvez precisaria ter um momento de desenvolver ainda muito mais a sua fé, exato. Porque nós vivemos pela fé. É nada em vão, né, seu curso? Nada em vão. Absolutamente nada. Deus permite certas coisas, inclusive para avivar o próprio corpo de Cristo, que verdade. É a igreja. Sim, é verdade. E eu creio que foi isso mesmo, né? Nós ali passamos aquele momento, orando, clamando, e alguém chamou a SAMU, né? Chamou a SAMU, disse, vamos chamar a SAMU, vamos ficar orando e vamos chamar a SAMU, porque né, o seu culto não reagia. Fiquei sabendo depois que tinha se passado 1 hora já. Olha só. Sim, foi o que me comentaram depois os demais irmãos possivelmente. Ali. 1 hora, que tinha se passado 1 hora. Ali na igreja, no mínimo 30 minutos, o senhor ficou no chão ali. Né, estendido ali nas cadeiras, onde o senhor caiu, ficou, e o pessoal, ninguém queria tocar, né, esperando a SAMU chegar, intercedendo, e foi uma coisa muito, muito, assim, tensa, né, foi muito tensa. As pessoas, eu não cheguei perto, eu fiquei no altar orando e tal, e deixei, né, até para não ter muitas pessoas em cima, né. Até um momento de medo. Mas quem estava ali perto, né, dizia assim que o senhor estava gelado, branco, né? E as pessoas muito assustadas. Quem conhece enfermeiros e tal, quem conhece, né, olhava e dizia: o seu culto morreu, né? Ou se não morreu, está morrendo, né? Então foi uma situação assim muito complicada para a igreja, mas ao mesmo tempo uma situação de vitória depois, né? Mas daí, seu Curte, conta como é que foi essa volta aí. A voz lhe disse, volta, e disse por quê? E disse por quê? Disse Olha assim, só. Eu não vou deixar a minha igreja órfã. Olha. Por isso, volte, retorne. Foi uma ordem maior do que uma bomba atômica, maior do que a explosão do Sol, de uma planeta, de uma estrela, de uma galáxia. É maior, é muito maior. Por quê? Porque Deus é maior do que a galáxia, porque Deus é que criou os céus. E hoje nós sabemos, através da... E criou por essa voz, né? Por essa voz, tudo que ele criou. E tudo ele formou. Então, a Bíblia diz que a voz de Deus é a voz de muitas águas. Muitas águas. E voz de trovão. Então eu imagino que seja essa voz. Sim. Sem dúvida, pastor. Sem dúvida. Você é um homem conhecedor, experiente da palavra de Deus. E tu sabes que eu estou relatando apenas aqui alguns detalhes daquilo que ocorreu durante frações, né, de minutos. Mas o senhor chegou a ver alguém, viu vulto? Não, eu só vi o Senhor mais branco do que a neve. Só isso, e a voz que saía da boca dele dizendo: retorne, porque a minha igreja está clamando e eu não vou permitir que ela fique órfã. Olha. Então, depois disso, simplesmente eu tive que retornar. Como eu retornei, é o poder do Espírito Santo, porque é o maior poder que existe no universo. Não existe poder que se assemelhe ao universo, que tem o Espírito Santo de Deus. E nós somos templos. Então, imagina, meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Você imagina ter passado um momento de experiência como eu passei, irmão? E a sua esposa? E os seus filhos terem visto isso? Por isso eles creem hoje no Senhor. Porque isso foi uma experiência tão poderosa que jamais vai se apagar da sua mente. Os neurônios ali jamais vão perecer, porque nós sabemos que os neurônios os mais jovens, eles permanecem, mas os do dia a dia que vão se criando, eles também, a gente vai esquecendo, e esses são neurônios que vão se perdendo, né? Mas esses neurônios não se perderam, até hoje a minha filha diz: nossa, meu pai, eu sempre comento essas coisas quando nós estamos em oração, para mostrar o quanto é importante a oração do corpo de Cristo. A oração, meu irmão, é poder, pastor.
A igreja naquele dia, quando a gente teve a notícia que o senhor tinha acordado, foi uma celebração, foi uma festa. Nós fizemos tirou aquele peso, né? Por isso que Deus sabe o que faz, né, seu Curti? Porque sim, aquilo ali ia ser um impacto na igreja, né? Ia ser uma coisa muito impactante. E a sua volta trouxe alegria, né? A gente viu todo mundo alegre de novo, né? Eu, principalmente, porque gosto muito do senhor, e a gente sempre foi íntimo, né? Fiquei muito faceiro, chegamos em casa faceiros, né? Eu tenho um filho, para quem não sabe, o Davi, que foi uma profecia do seu Curti, né? Então, foi de fato foi. A gente tem muito carinho, assim, né? E ele ali ele estava bem novinho, recém, né? E foi muito legal saber que o seu Curti estava de volta. E aí depois a gente soube dessa história, né? Que o seu Curti chegou contando, ó, tive lá com ele. E me mandaram voltar. Meus irmãos, quem está ouvindo, não só pelo prazer de estar aqui com o pastor, né? Um homem de Deus, a honra é minha, um homem ungido, a honra é minha. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que entregou sua vida para o Senhor, entregou totalmente o seu trabalho para o Senhor. Amém. Digo, você que está me ouvindo, pensa um pouquinho. A Bíblia não falha. Agora, a tua oração não falha. Agora eu vou comentar só um pouco por que isso aconteceu. Eu sempre dizia nas minhas orações, e também para minha família, gente, eu estou pronto para ir. Senhor, pode me levar. É muito mais agradável estar morando contigo do que estar aqui na terra. Mas, olha... Eu presenciei várias vezes o senhor falando isso. Olha, o que aconteceu? Deus ouviu e atendeu a minha oração. Exatamente. Sim, mas eu só pensava em mim, não pensava na minha esposa, na minha família e nos meus demais irmãos na igreja. Eu estava pensando só em mim. Imagina, seu Curti, se o senhor tivesse, né, morrido naquele dia. Como de fato havia morrido. Pois é. Se o senhor não tivesse voltado, e o senhor, claro, ficaria lá no bem bom como já estava, né? Mas imagina tudo que o senhor perderia, que o senhor viu de lá para cá, né? Daquele 2008 para cá, estamos em 2021, 2022, né? Então tudo que o senhor perdeu, né? De lá para cá, o senhor não teria, né? Não, não teria. Seria, na verdade, não seria frustração, não, porque lá é muito mais, infinitamente, não se tem palavras para poder dizer as maravilhas que acontecem lá no meio, lá no Senhor. Lá não tem noite, lá tem luz. Lá não tem noite, não tem dia. A própria luz é o Senhor. Lá a mesa está posta. Lá você te alimenta da água viva. O que a palavra diz sobre isso, pastor? Tu conheces muito bem. E eu posso aqui afiançar para todos que me ouvem as águas vivas que o Senhor está derramando no altar das igrejas. As pessoas não estão se apercebendo. Eles preferem ir para um jogo de futebol, eles preferem ir para uma festinha e não querem beber da água viva que está sendo jorada lá no trono de Deus, que está onde que o pastor está pregando, no púlpito. Ali está sendo jorado. Você é o anjo do Senhor aqui na terra. Você, teus líderes, o teu bispo, o nosso bispo, ele é o anjo do Senhor que está cuidando desse manancial de almas que estão famintas, que estão vindo choramingando na igreja, que estão precisando de socorro. A igreja é o pronto-socorro espiritual, como costuma se dizer, mas eles têm que se dar conta que dali que jora a água viva, o poder de Deus. Eu tive essa experiência. Me diz uma coisa, seu Curti. O senhor, desde que aconteceu isso, o que mudou na sua vida
O que mudou no senhor, dentro do senhor, assim? A fé. A fé. A fé. A fé foi lá para as nuvens. A fé está no Espírito Santo de tal forma que para mim é normal ter êxtase com o Espírito Santo. É normal, não tem horário da manhã, da tarde, da noite, eu estou trabalhando, a êxtase vem. Oh, Espírito Santo maravilhoso, estás bem-vindo. Permaneça nesse templo, né, que é meu corpo. Isso. Eu continuo pecando, porque o mundo aqui, nós estamos no pecado. Não pecando intencionalmente, mas nascemos no pecado. Sim, sim. Né? Sim. E para nós encerrar, seu Curti, me deixa uma mensagem aí. O senhor passou por tudo isso, o senhor viveu o sobrenatural, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos na Bíblia, né? O senhor viveu ali, viveu mesmo, né? Ao vivo e a cores. Então é muito mais, o senhor fala com muito mais autoridade do que eu, porque eu falo daquilo que eu creio, né? Daquilo que eu sei que vai acontecer, mas o senhor viveu. Eu falo daquilo que eu vivi. O senhor viveu. E vai viver de novo. E vou tornar a viver. Não vejo o dia. Não vejo o dia de retornar. Mas enquanto isso, eu me esforço para permanecer aqui, cuidando desse templo, porque o meu templo, ele não pode servir de vergonha para o Espírito Santo, de entristecimento para o Espírito Santo. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Então eu tenho meus médicos que estão cuidando detalhadamente, e muitas vezes eu dou esse testemunho para os meus médicos, eles falam assim, isso é uma loucura, mas isso foi um grande milagre. Digo, então o senhor está na presença de um milagre. E um milagre vivo. De um milagre vivo, sim. Que legal. Sim. Então, creia no Senhor. Essa é a minha mensagem. Creia no Senhor Jesus. Mas creia também na palavra que os vossos pastores, vossos bispos e vossos líderes estão apregoando para vocês. Creia neles, porque são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, são homens que buscam o Senhor em teu benefício. Essa é a minha mensagem. Amém. Eu quero ler um texto aqui, eu vou pedir para o senhor orar depois por nós já estamos encerrando. E no finaleiro aqui eu queria ler Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 13, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Lá onde o seu curte. Essa é a promessa e se cumprirá. Em nome de Jesus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Amém? Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça, escute, não só palavras, mas uma experiência viva, passada por um homem de Deus que eu conheço, né? Eu sei que o lugar do seu culto é o céu, é um homem de fé, um homem que ajuda muita gente, um homem de palavra. Então eu vou convidar agora o seu culto para orar junto conosco, e eu quero convidar você também para nós encerrarmos esse programa orando por salvação, né, seu culto? Amém. Orar para que Deus possa tocar nos corações, né? Amado Amém. Deus, eterno Pai, Amém. Nós engrandecemos o teu nome por podermos passar, Senhor, esse testemunho, Senhor, que foi impactante na minha vida, mas certamente ele é impactante para todos os nossos ouvintes, para que eles saibam que há um Deus em Israel, que há um Senhor sobre nossas vidas, que não dormita. Ele é o nosso atalaia, como o salmista mesmo fala. Como o salmista mesmo viveu esse momento, como eu consegui viver isso, meu Pai. Por isso, Senhor, eu te peço a bênção sobre todos os nossos ouvintes, a bênção sobre esta coluna, baluarte, aqui, que é a Sara Nossa Terra, do Bispo Luiz, Bispa Leila, Pastor Zezinho, Pastor Jonas, Deus amado, da Pastora Jaque, Deus amado, e todos os demais pastores que estão envolvidos, e todos os levitas, e todos os demais líderes, Senhor, que estão em oração e adoração a Ti, meu Pai.
eu peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Maravilha, para mim uma honra, né? Tá aqui com o seu Curte é um paizão, um irmão que a gente tem uma aliança muito forte, né? Ele tá morando agora, tá morando mal, né? Tá lá em Navegante, Santa Catarina. Foi pra praia, todo dia de manhã ele bota um chinelinho, sai para caminhar, para ter uma experiência com o Espírito Santo, né? Então, pastor, umas experiências coisa, né? maravilhosas lá no mar. Eu posso adentrar o mar, sabe? De bermuda, de calção de banho, sabe? E de óculos, de chapéu, e posso chorar e posso orar, Senhor Jesus, tu és maravilhoso, tu me deste esse mar para eu poder, Senhor, mergulhar pelo menos até meus joelhos no mar. Quando eu vou na praia, eu gosto de orar, porque a gente pode orar alto, né? Sim, posso gritar. Alguns digam, mas o que esse maluco aqui tá falando? Digo, mas Jesus te ama. Ah, me perdoe, eu não vi bem, porque tem muito vento. Mas então, não tem, irmão, não tem desculpa. Nós podemos, assim, até orar dentro do mar, porque até os peixes vão ser abençoados. Amém, é verdade, é isso aí. Até os peixes são abençoados. Maravilha, seu Curte, muito obrigado, né? O tempo, a gente podia ficar aqui 2 horas conversando, né? Mas o tempo é curto. E para mim é uma honra, uma alegria estar junto com o senhor e ouvir de novo essa experiência maravilhosa aí que o senhor teve, que Deus lhe deu. Obrigado, é uma honra para mim também. É um momento ímpar e testemunho, nós não vivemos apenas esse testemunho de 18 anos atrás, aproximadamente, né? Eu não marquei a data, porque o que importa é testemunho. Sim. Eu testemunho tenho diário. Sim. A minha vida é de testemunho. Eu tenho testemunhos que deixaram os médicos extasiados. O senhor já pensou em escrever um livro? Pensei, sim. Pois é. Pensei. Lhe incentivo a escrever. Eu estou escrevendo um, né? Estou escrevendo um, devo terminar no final do ano, que eu falo sobre o mundo espiritual. Possivelmente até vou contar um pouquinho dessa sua história ali um pouquinho. Eu falo sobre o mundo espiritual. O título é O Mundo Espiritual. Que nós não vemos. Aquilo que os olhos naturais não podem ver. Veem, mas que é mais real do que aquilo que nós podemos nos aperceber. Exatamente isso. Isso exatamente. Que fala em Efésios 1-3. É isso aí. Eu quero falar. Ali nós somos abençoados. Eu quero falar no meu livro sobre isso. Sobre o que as pessoas geralmente não enxergam com esses olhos, mas que é mais real do que essa vida que nós temos aqui. Me permita enfatizar Efésios 1, 22, 23, ali fala a respeito para quem Jesus deu o poder. A igreja. Isso aí. A igreja, ele fala claramente ali. Então ele deu a igreja e eu estou aqui por causa do corpo de Cristo. Amém. Por causa da igreja, por causa da batalha espiritual, porque eles não permitiram a minha ida, porque eles me amaram. Que legal, né? Se estivesse na rua, já era, né? É verdade, é verdade. É verdade, é mesmo, é mesmo. Mais ou menos isso. Muito bem, Deus abençoe vocês. Obrigado você que está aí na rádio curtindo a gente. Chegando aí o Bispo Robson Rodovalho. A gente está indo. Quarta-feira que vem a gente volta com mais um programa Sarando Rio Grande aqui na quarta-feira, trazendo sempre alguém para conversar um pouco, falar a respeito de política, da fé, sobre todos os assuntos que a gente pode conversar aqui, bater um papo e aprender e crescer, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus, até mais. Pois então, Zezinho, eu vou... Não sei se tu... Deixa eu dar um tchau ali pra galera. Pessoal, valeu. Deixa eu ver aqui o Everton, né, que ficou até o finalzinho com a gente aqui. Eu ministrei o Espírito Santo sobre a vida do Everton lá no Manaim. Ah, é? Fui eu, Everton. Deus te abençoe e te guarde. Verdade, o Everton, ontem estou dizendo isso para ele. Ele é um homem de Deus. Amém. E Deus vai usar muito a vida dele ainda. Que ele é um que eu quero que venha aqui dar o testemunho dele. Né? De transformação que Deus fez na vida dele. Né? Eu sei. O senhor sabe, né? Ele deu testemunho para mim sobre a vida dele. Valeu, gente!